Boa noite, meus queridos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe por que eu posso saudar você com a graça e a paz de Jesus? Porque o túmulo está vazio. Aleluia. Vimos esta afirmação no culto de ontem à noite, no culto da juventude, no culto para toda a igreja, no primeiro culto de celebração da Páscoa neste final de semana. Hoje pela manhã, o pastor Rodrigues também ministrando ao nosso coração, e eu quero nessa hora pedir que você me acompanhe, porque nós continuaremos a refletir, porque o túmulo está vazio. Posso recomeçar com Jesus. Porque o túmulo está vazio, eu posso recomeçar com Jesus. Porque o túmulo está vazio, nós podemos cantar como cantamos há pouco. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tudo faz sentido. A nossa existência faz sentido. A mensagem que eu quero compartilhar tem algumas conexões muito fortes e diretas com o que foi dito no sábado à noite, mas também com o que foi ministrado hoje pela manhã pelo pastor Rodrigues. E apesar de termos combinado a temática geral, as abordagens, o próprio Espírito é quem nos dá no momento da ministração, e ouvindo a mensagem dele hoje pela manhã, estava percebendo algumas conexões também com aquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E o texto que eu escolhi se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e imagino que, dentre muitos textos que eu poderia escolher, este texto ele traz para nós um conjunto de reações e de posicionamentos por parte dos personagens envolvidos na história, neste enredo bíblico, que trazem um paralelo com as reações e os posicionamentos que você e eu podemos ter também em nosso tempo. A mensagem, então, já aqui se prenuncia com duas partes, né? Nós teremos duas divisões. A primeira delas falando sobre as reações diante do túmulo vazio, e a segunda parte falando sobre os posicionamentos diante do túmulo vazio, baseado em Lucas 24. Acompanhe comigo o texto bíblico na Palavra de Deus. Estarei lendo agora Lucas 24, na Nova Versão Transformadora. Diz assim o texto bíblico. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, dois homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham?
pergunta muito interessante. Eu faço aqui um rápido parênteses, né? E eu usarei aqui apenas de uma pergunta provocativa. Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Pegou o que eu quis dizer, né? Ok, vamos em frente. Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. É interessante, irmãos, olha que algo extraordinário, né? No verso 19 ali, é Jesus. Jesus pergunta para eles: que coisas? Eu fico imaginando esta cena hoje. Jesus ao nosso lado, enquanto a gente fica debatendo algumas coisas, e talvez assim, Jesus esteja na mesma condição. E a gente vai olhar para Jesus e vai dizer: o senhor não está percebendo o que está acontecendo hoje, não? O senhor não está vendo os debates, as coisas que estão acontecendo? E aí Jesus, muito humildemente: mas que coisas? E diz assim: as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles: ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo. Então perceba que esse texto deixa muito claro que essa conversa dos discípulos a caminho de Emaús aconteceu no domingo, ainda era domingo. Verso 22, retomando. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos. Verso 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou? Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Meu irmão, minha irmã, nessa noite, nesse momento, a palavra de Deus está perguntando para você. Você que está conectado conosco, e a pergunta de Jesus é: por que
estão com dúvidas? Por que estão com dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho. Então, enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Ele lhes deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Depois Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Que o Senhor nos abençoe e que esta palavra seja agora direcionada e aplicada aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós já louvamos, adoramos, entoamos cânticos de exaltação, tivemos participações, tantas coisas lindas, ó Pai, já aconteceram. Nós ainda vamos também, daqui a pouco, ó Deus, celebrarmos a ceia do Senhor, celebrando a vitória de Jesus sobre a morte. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Mas nesse instante pedimos que esta palavra tão linda, rica, cheia de detalhes, essa história, Pai, que alegra o nosso coração, que nos encha, Deus, de coragem, de esperança. É isso que eu peço, Deus, que o Teu Espírito Santo agora, ó Deus, ao lermos a Tua palavra, esta palavra seja recebida por nós e que agora, Deus, nós possamos refletir e trazer aqui algumas aplicações preciosas, sempre com a intenção de glorificar o Senhor em tudo o que fazemos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser muito objetivo com vocês nessa noite, nesse momento, porque a palavra que eu acabei de ler, estes 53 versículos, eu fiz de modo intencional, queridos, porque nós precisamos conhecer o enredo bíblico, nós precisamos conhecer a história que permeou os detalhes do dia mais importante da humanidade. Vejam, nós estamos falando do dia que mudou a humanidade. Ontem à noite eu pregava no culto da juventude falando sobre a intervenção divina. Deus interviu na história. Este é o dia mais importante da intervenção de Deus na história. Mas, pastor, o dia mais importante talvez não tenha sido o dia do nascimento de Jesus. Talvez não tenha sido o dia da morte de Jesus. Por que que nós podemos dizer que o dia da ressurreição foi o mais importante? Porque, meus irmãos, sem a ressurreição não há nada. Sem a ressurreição, Jesus teria nascido, ou o Messias, ou aquele que teria vindo do céu, mas se não tivesse ocorrido a ressurreição, a obra que ele realizou antes teria sido em vão, teria sido vã. O apóstolo Paulo, eu não estou tirando isso da minha cabeça, irmãos, estou tirando isso das Escrituras. O apóstolo Paulo vai nos dizer, no texto de Coríntios, no capítulo 15, que
Se nós cremos em Deus somente para esta vida, somos de todos os mais dignos de misericórdia, de lástima. E aí ele está falando dentro de um conceito de ressurreição. Ele está dizendo, se nós não cremos na ressurreição, a vida ela não tem sentido algum. Por isso, irmãos, nós estamos falando do dia mais importante. Agora, não confunda com o feriado de Páscoa. O que nós estamos vivenciando neste final de semana, começou naquilo que é chamada Sexta-feira da Paixão, né, no sábado de Aleluia, e no sábado que antecede o domingo da ressurreição. Esse feriado de Páscoa a nível nacional, a nível mundial, ele é um feriado que pode ser interpretado apenas como um feriado religioso. Não vamos confundir, meus irmãos, a gente não celebra a Páscoa só neste feriado da Páscoa. O comer o chocolate, as coisas que acontecem nesse momento, elas são pura e tão somente coisas da tradição. O que importa é o que as Escrituras nos ensinam. De maneira que quando nós celebramos a ceia, daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia, e mesmo em tempo de pandemia, né? Então é importante, meu irmão, minha irmã, se você ainda não se organizou, né, para a celebração da ceia do Senhor, é possível ainda você ter um tempo, reúna a família. Nós já demos essas orientações aqui nestes últimos dias, de modo nas redes sociais. Então eu espero que você já tenha se organizado, mas eu quero chamar a sua atenção agora para estes instantes, estes minutos. Me acompanhem nos próximos aqui, os próximos 15 minutos. Nesses próximos 15 minutos, 20 minutos, eu quero trazer aqui o que eu já anunciei há pouco. Reações diante do túmulo vazio e posicionamentos diante do túmulo vazio. Lembra que nós estamos falando sobre porque o túmulo está vazio, posso recomeçar com Jesus. Quais foram as reações que nós podemos destacar diante do túmulo vazio naquele momento e que também podem ser encontradas hoje? Rapidamente eu destaco aqui 4 reações diante do túmulo vazio. Acompanhe comigo ali na tela. Medo, paralisia, incredulidade e questionamentos. Medo, paralisia, incredulidade e questionamentos. Nós poderíamos aqui destacar outros, mas foram estes que eu entendo que fazem uma correlação muito adequada com o momento que nós vivemos. Diante do túmulo vazio, nós encontramos ali várias vezes a expressão de medo, de pavor. Amedrontadas as mulheres ficaram. Amedrontados os discípulos também ficaram lá no caminho de Emaús, diante das circunstâncias. O medo tomou conta deles, porque eles haviam esquecido algumas coisas importantes. Ou talvez eles ainda não haviam desenvolvido ou amadurecido a fé a ponto de crer que o que estava acontecendo de fato era o que Jesus já havia dito que iria acontecer. É isso que me chama a atenção. Por isso que eu digo que, diante das reações do túmulo vazio, nós temos aqui medo, paralisia, incredulidade, questionamentos, que são situações que acabam acontecendo hoje também. As pessoas, elas mesmo sabendo que a vida ela terminará, mesmo sabendo que nós estamos lidando e a Covid-19, juntamente com tantas outras doenças e situações, elas nos colocam diante de uma realidade que é apenas uma questão de tempo. A realidade da morte física é apenas uma questão de tempo. E, meus amados, nós podemos ficar com medo, nós podemos ficar paralisados, nós podemos, infelizmente, ser incrédulos e agora começar a fazer um monte de questionamentos. É verdade, e em algum nível isso até é cabível. Contudo, eu penso que nós temos que olhar para este relato bíblico e nós considerarmos
que é possível fazer diferente, é possível termos reações diferentes. Reações diferentes. A paralisia, não é? Me chama a atenção ali no versículo 8, então lembraram-se das palavras de Jesus e voltando do túmulo foram contar aos 11 discípulos tudo o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, as outras mulheres, relataram tudo aos apóstolos. E sabe o que diz ali verso 11? Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. O que é isso? Incredulidade. Eu estou falando com alguém incrédulo? Não, pastor, eu creio em Jesus. Aleluia, que bênção, eu creio em Deus. Mas a sua fé em Deus, ela pode ser exercida quando você está diante do vale ou você está passando pelo vale da sombra da morte. Porque o mundo hoje passa pelo vale da sombra da morte. Curitiba hoje passa pelo vale da sombra da morte. O Brasil passa pelo vale da sombra da morte. Mas o que nós devemos, meus queridos, nesta hora, é exercitarmos a fé em vez de duvidar. A mesma coisa aconteceu com os 2 discípulos no caminho para Emaús, 11 quilômetros entre Jerusalém e o povoado de Emaús. E ali eles têm a oportunidade de caminhar com Jesus, eles têm a oportunidade de ouvir Jesus dando uma aula de escola bíblica. Diz lá no versículo 25, 26, vocês não perceberam que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas? E aí no verso 27, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Que aula extraordinária! Que aula de Bíblia, que aula linda aqueles discípulos tiveram ouvindo de Jesus, explicando as Escrituras. De maneira, queridos, que ele vai perguntar, ele vai questionar um pouco mais à frente, depois que eles já se encontram com os 11, lá no verso 38, ele vai dizer ali, por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque seu coração está cheio de dúvida. Eu quero falar com você que está com o coração cheio de dúvida. A dúvida é algo nocivo. A dúvida nos impede de avançar. Tanto que tem uma placa de trânsito que diz assim, na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. A dúvida nos impede de avançarmos. A dúvida, ela está vinculada à incredulidade. Eu não creio, eu não sei o que fazer. E aí nós ficamos paralisados. Paralisados. As pessoas continuam tendo as mesmas reações que tiveram aqueles no passado hoje. Medo, paralisia, incredulidade e também questionamentos. É interessante que eles questionaram as mulheres, Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro, Pedro, se levantou e correu até o túmulo. Eu percebo, meus queridos, que nós podemos encontrar na condição de Pedro uma reação que muito tem a nos ensinar. Dentre os discípulos que ali estavam, o texto não diz quais deles foram, ou o que eles falaram, o que eles fizeram. Mas diz ali que para eles pareceu que a história era absurda e eles não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Então, esse texto, irmãos, me leva a crer que Pedro não teve a mesma atitude dos demais. Porque nós temos aqui essa conjunção dizendo, mas Pedro se levantou, ou seja, Pedro agiu diferente dos outros. Pedro agiu diferente dos outros. O que fez Pedro agir diferente dos outros? Possivelmente a experiência que ele já tinha tido com Jesus
e também a sua característica pessoal, e diz o texto que ele se levantou e correu até o túmulo. Pedro, ele vai em direção para saber a verdade. Isso me leva a pensar, queridos, que nós temos que ter também esse tipo de reação. Nos levantarmos para saber a verdade. Num tempo onde há tantas mentiras, onde há tanto compartilhar de fake news, nós precisamos nos levantar atrás da verdade, em busca da verdade. Eu quero fechar esse primeiro aspecto das reações diante do túmulo vazio, mostrando que, mesmo hoje, as pessoas elas continuam com medo, paralisadas, incrédulas e fazendo questionamentos. Ainda que estes questionamentos, ainda que estas situações sejam, digamos assim, compreensíveis, porque de fato, grandes são as dificuldades, grandes são as lutas, mas nós precisamos nos posicionar diferente. E é isso que eu quero apontar para vocês agora nessa segunda parte da mensagem. Além de pensarmos sobre as reações diante do túmulo vazio, eu quero pensar agora sobre posicionamentos diante do túmulo vazio. Posicionamentos diante do túmulo vazio. Posicionamentos diante do túmulo vazio, pensando em 4 situações que apontam, que remetem aos posicionamentos que você e eu devemos ter. O nosso posicionamento diante das Escrituras, o nosso posicionamento envolvendo atitude de proclamação, testemunho cristão e adoração. O túmulo vazio, meus queridos, representa o cumprimento das Escrituras. O túmulo vazio revela que as Escrituras são verdade. O túmulo vazio aponta para o fato de que, assim como foi dito lá atrás, tudo se cumpriu. Olha, Jesus, mais uma vez eu destaco lá no versículo de número 25, então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Ah, meus queridos, Jesus, uma das características de Jesus é a mensagem profética, né? E eu estou aqui nesse momento, meus irmãos, também assumindo essa condição de profeta. E agora eu digo para você, meu querido, minha querida, a começar também de modo introspectivo, a começar em mim e projetando isso para você, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras, por que nos custa tanto acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e que estas profecias elas estão se cumprindo e elas continuarão se cumprindo. Como custa? Por que custa entender, meus irmãos, que a verdade de Deus, ela por si só é suficiente para nos levar a um caminho de salvação? Nós precisamos entender, queridos, que a palavra de Deus, ela aponta para a vida. Eu sou muito abençoado quando leio Apocalipse capítulo 1, lá no versículo inicial, dizendo assim, Apocalipse capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Agora ouça o que diz o versículo 3. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Nós precisamos nos posicionar em nossos dias, diante das Escrituras, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, ensinando a Bíblia às pessoas, discipulando as pessoas a partir do que a Escritura nos revela.
Jesus, meus irmãos, diz ali o versículo 27, que ele conduziu os discípulos que estavam com ele por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aqui nós temos um ensinamento muito especial. Jesus acreditava que a sua Bíblia, a Bíblia da época dele, o Velho Testamento nosso hoje, era inspirado por Deus, era escritura santa. Ele está dizendo, e ele naquele momento corrige os discípulos, dizendo: por que vocês são tolos? Por que vocês custam a entender o que os profetas disseram nas Escrituras? Por que vocês não reconhecem o que nela está escrito? Veja a importância desta verdade, deste relato. Meus irmãos, Lucas foi um instrumento nas mãos de Deus para nos deixar essa revelação. Nós precisamos nos posicionar diante do cenário que está à nossa volta, cenário de dor, de sofrimento, de caos, a partir do que as Escrituras nos revelam. Não a partir do que o jornal, a mídia, as notícias de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, de Facebook, seja do que for, trazem. Não, meus queridos, o que deve reger a nossa vida não são as notícias que entram por meio de um celular. O que deve reger a nossa vida deve ser o que está contido nas Escrituras. É assim que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar crendo que as Escrituras, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Jesus morreu, Ele ressuscitou, então eu creio, a Bíblia não mente. Jesus, de fato, Ele está vivo. E por causa disso, nós caminhamos. Por causa disso, nós avançamos. Por causa disso, nós não retrocedemos, amados. Por causa das Escrituras, nós não retrocedemos. Nós continuamos firmes aqui, pregando a palavra dia após dia, final de semana após final de semana, nas casas, nas células, de modo online, pelas lives, pelos cultos. Daqui a pouco, meus irmãos, com as portas se abrindo, continuaremos pregando o Evangelho, porque as Escrituras nos orientam a prosseguir. E aqui eu destaco o segundo posicionamento que você e eu devemos ter. O posicionamento de proclamação. Onde é que está a proclamação? Verso 49. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Um pouco antes desse texto, meus queridos, Jesus diz ali diz o texto no verso 44, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Nós precisamos continuar fazendo o que os primeiros discípulos fizeram, proclamando a mensagem do Evangelho, proclamando a mensagem com a autoridade do nome de Jesus. E aí, esse texto aqui nos remete, perceba, olha que coisa rica, irmãos, isso aqui é muito importante. Esse final do Evangelho de Lucas, ele está retratando o mesmo final do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 16, Jesus diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações. E aqui no Evangelho de Lucas, ele está trazendo isso com um enredo, com palavras um pouco diferentes, mas falando a mesma mensagem. Que a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome em todas as nações. Qual a mensagem que deve ser proclamada a todas as nações?
A mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados. Amados, sim, nós devemos proclamar que Jesus cura, que Jesus abençoa, que Jesus liberta. Mas é importante nós entendermos que as pessoas que hoje estão paralisadas com medo, muitas vezes incrédulas diante do que está lhes acontecendo, é que elas precisam serem confrontadas com a mensagem que diz: você precisa de Jesus porque você é pecador. Eu preciso de Jesus por causa da minha natureza humana. Você também e todos nós. Nós precisamos nos levantar como uma igreja profética que, meus queridos, sim, influencia a sociedade nos itens que referem-se às questões de cidadania. Sim, meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja que influencia a sociedade, porque nós somos cidadãos dos céus, e enquanto cidadãos dos céus, o nosso procedimento, o nosso falar, o nosso agir é com integridade, é com respeito à ética de Cristo. Mas a mensagem que deve ser proclamada da nossa boca é a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados. E meus irmãos, enquanto houver fôlego em mim, enquanto houver energia no meu corpo, enquanto Deus me der a oportunidade, eu quero ser, meus irmãos, um porta-voz da mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados. Nós precisamos nos posicionar diante do túmulo vazio, levar as pessoas a crerem, receberem esta palavra e se posicionarem dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E diz o verso 48, vocês são testemunhas dessas coisas. É a terceira atitude, o terceiro posicionamento. Nós somos testemunhas. Jesus diz ali, verso 48, vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai. Ele está falando a respeito da vinda do Espírito Santo. E uma vez, meus irmãos, que nós nos posicionamos diante das Escrituras, que nós proclamamos o Evangelho, que nós nos tornamos testemunhas, mártires. A palavra testemunha vem do grego que significa mártir. É alguém que dá evidências de Cristo na sua vida, a tal ponto que, se necessário for, ele morre por Cristo, ele morre pelo Evangelho, ele não retrocede, ele não renuncia a Jesus Cristo, ele renuncia ao mundo por Jesus. E finalizo, meus queridos, citando ali as últimas palavras. Depois Jesus os levou a Betânia. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Oh Senhor, Tua palavra é linda, Pai. A palavra nos revela, Senhor, o que devemos fazer, como devemos agir. O Senhor nos mostra, Deus. Está aqui, Pai. Está aqui. Meu irmão, está aqui. Está aqui nas Escrituras. Está aqui. Qual deve ser a nossa atitude hoje? Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria. Eu não estou dizendo que você deve ignorar o sofrimento, as lutas e batalhas que todos estamos enfrentando. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que os cristãos, os homens, as mulheres cristãs, precisamos ser aqueles, ó Deus, aqueles que vão testemunhar. Porque diante do túmulo vazio, nós o adoramos. Senhor, nós te adoramos. Ó Senhor Jesus, nós contemplamos pela fé, com os olhos da fé, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua glória se manifestando sobre nós, sobre a Tua igreja. Não importam, Pai, quais sejam as lutas, as provações, o Senhor está vivo, e porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. Porque o Senhor vive,
porque o Senhor saiu da sepultura, eu também saio da sepultura. A canção que nós entoamos hoje pela manhã no final do culto, meus irmãos, que será a última canção dessa noite, ela fala dessa mensagem. O Senhor me chamou pelo meu nome, e da sepultura eu saí, das trevas nós saímos, e por isso nós nos alegramos, por isso nós adoramos, por isso nós bendizemos ao Senhor, e vamos continuar louvando a Ele, louvando e adorando, e proclamando e testemunhando, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Quais são as reações que você tem diante da mensagem do túmulo vazio? Quais são as reações que você tem diante da verdade bíblica? E principalmente, quais são os posicionamentos que você tem e você terá? Creia nas Escrituras, proclame o Evangelho, testemunhe, seja uma testemunha de Jesus e adore o Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero convidar você a entregar-se plena e completamente a Jesus. Pastor, eu já sou membro da igreja, eu já estou conectado a Cristo, aleluia. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a estar sendo ativado pelo Espírito de Deus nesse tempo, para que você seja um proclamador das Escrituras, um proclamador das boas novas, um mensageiro de Jesus, uma testemunha viva do amor de Deus, que você seja um adorador. Mas se você está vivendo com medo, paralisado, incrédulo e cheio de questionamentos, é tempo de se posicionar e confessar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos, ó Deus, diante da Tua palavra lida, diante, ó Pai, da Tua palavra maravilhosa. Encontramos as reações lá no passado, muito parecidas com o que nós temos hoje, mas nós também queremos, ó Deus, nos posicionarmos diante do que lemos. E eu peço a Deus que o Senhor agora visite este meu querido, minha querida, que nos acompanha, este meu irmão, minha irmã, este amigo, amiga que está conectado conosco nessa transmissão, que neste findar de celebração da Páscoa, que nestes últimos instantes do feriado da Páscoa, Deus querido, que a Páscoa deixe de ser um feriado no calendário para se tornar uma mensagem que nós celebramos e adoramos todas as vezes, ó Deus, que nós lembramos da morte e ressurreição de Jesus, como faremos dentro de instantes ao celebrarmos a ceia do Senhor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que haja salvação, visitação, como falamos ontem à noite, ó Pai, intervenção do Teu Espírito, intervenção do Senhor, trazendo salvação, cura, libertação na vida de todos aqueles, ó Pai, que estão conosco, Pai. Que haja nesta hora visitação do Senhor nesta casa, neste ambiente, neste hospital, que o Senhor, ó Deus, traga vida, que o Senhor traga, ó Deus, neste momento, ó Deus, nesta hora, neste tempo, sobre a Tua igreja, por meio da Tua igreja, uma unção de cura, Senhor, uma unção de salvação, de libertação, que haja o dom do Teu Espírito, ó Deus, se manifestando, curando as pessoas, ó Pai, que nós possamos ouvir e ver testemunhos e relatos de pessoas sendo curadas da Covid, do câncer e de qualquer outra doença, Pai, que nós vejamos, ó Deus, realmente o mover do Teu Espírito, tenhamos acesso aos testemunhos de gente se convertendo. Pai, que alegria é vermos e sabemos que o Senhor está alcançando pessoas. Estamos ansiosos, ó Deus, para realizarmos batismos. Obrigado por isso. Nós te bendizemos, nós te exaltamos e adoramos e glorificamos a Ti, pois Tu és o digno de todo louvor, de toda glória e de toda honra, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe mais e mais, em todo o tempo, para a honra e glória dEle.